Gente, olha só, agora eu vou ter um bate-papo aqui com o Thiago Rodrigues, que é coordenador de línguas do Colégio Catamarã, localizado na região de Moema. Gente, eu sou mãe, nós que temos filhos nas escolas aí da vida, eu sempre tive até mesmo, Thiago, dúvidas em relação ao ensino bilíngue. E eu quero agradecer primeiramente a sua participação, aceitado o nosso convite de estar aqui na sua tarde para esclarecer essas dúvidas aí que muitas mamães têm. É um prazer, eu que agradeço a oportunidade e uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Tiago, vamos lá. O que define hoje uma escola ser bilíngue? Aham. Isso tudo é muito novo, né, em questão de legislação. Então, vou te explicar um pouquinho do que está acontecendo agora. Tem uma estudiosa chamada Antonieta Megali e ela define aí três modelos, né, de programas bilíngue, de ensino bilíngue, né? Então, primeiro seria o que a gente chama de IB, que é o International Baccalaureate, né? Então, esse modelo oferece para os educandos uma certificação depois do terceiro ano, né? Que serve para o Brasil e uma outra certificação que serve para escolas e universidades dos Estados Unidos e Canadá. Tá. Depois a gente tem o modelo de ensino bilíngue também, né? Que é um modelo que a gente tem matérias lecionadas também, tanto em português quanto em inglês ou outros idiomas, né? Então, às vezes pode ser chamado de modelo bilíngue ou às vezes plurilíngue, né? Segundo essa autora. E aí um terceiro modelo, que é o modelo que a escola tem um núcleo comum, né? As aulas normais durante um turno e no contraturno eles oferecem aulas de inglês. E aí, claro, o objetivo é que os educandos aprendam o idioma, né? Mas tem aí algumas diferenças, né? Sim, então existe 3 modelos, né? E dentro disso, Tiago, o que é ser uma escola bilíngue? Ser uma escola bilíngue, essa é uma pergunta excelente. Uma escola bilíngue, sabe, Flávia, ela oferece para os educandos oportunidades diferentes de uso da língua, por exemplo. Sim. Então, numa escola bilíngue, o inglês é usado dentro da sala de aula e fora também, né? Na nossa escola, por exemplo, nós temos um programa dos professores referência. Esses professores, mesmo nos corredores, eles comunicam com os alunos em inglês. E é legal porque existe uma coisa que a gente chama, né, um termo técnico, que é o de code switching, né? Que é, por exemplo, eu estou falando com você aqui em português, aí tem alguém aqui que fala inglês, oh, hey, what are you doing, man? Oh, that's great, have a great day. E volto a falar português com você. Então, esse tipo de coisa acontece muito o tempo todo. E isso é muito bom, né, para quem está aprendendo, né, os idiomas. Sim. Tipo, você tem oportunidades fora de sala de aula também para praticar o idioma, né? E, por exemplo, qual é a diferença, né, de uma escola bilíngue? Eu acredito que um dos diferenciais principais assim, é a questão de que desde o infantil, né, como no nosso modelo... Vocês são desde a educação infantil, desde né? a educação infantil. E, assim, só para complementar até mesmo um raciocínio. Por exemplo, eu tenho uma filha, minha filha não estuda numa escola bilíngue e tem o básico de um inglês. Aí ela consegue, dizem que até é mais fácil uma criança absorver a memorização para a parte dos idiomas, enfim, isso é real? É verdade. É uma faca de dois gumes, né? Sim, porque de repente sai de uma escola, né? A mamãe tá lá, o filho tem uma escola normal, tradicional da região, enfim. E aí, como nós sabemos hoje, até mesmo conhecimento de outras línguas entra na escola. A minha filha não sabe falar o inglês, mas de repente aí tem essa certa dificuldade. Isso é uma coisa que acontece bem no começo, eu diria, porque depois o professor sempre arruma jeitos de envolver os alunos, né? E aí quando o idioma ele faz sentido, por exemplo, se você pegar uma criança e falar assim, olha, isso é uma bola, né? Eu falo, tá bom, o que eu faço com essa informação? Agora você fala assim, a gente vai brincar com essa bola, ó, eu vou rolar ela para você, pega. Ela vai lá e pega. E falando isso em inglês, por exemplo. Então ela começa a entrar dentro do, peraí, eu posso usar essa língua para me comunicar, para brincar. Então tudo é feito de forma bem lúdica, né? Mais lúdico, mais, né? Exato.
E, por exemplo, um grande diferencial é esse. Desde Sim. o começo, né, quando você tem essa oportunidade de ter seus filhos, de tenra idade, né, entrar num programa bilíngue, num colégio que tem um ensino bilíngue, você tem aí chance de ter o que a gente chama de bilíngues, né, balanceados. Tá. Então, eles vão falar muito bem o português e vão falar também muito bem o inglês. Ou outras línguas que são oferecidas sim. também. Mas isso tudo vem de uma maneira muito orgânica e natural. Então, você evita vícios de linguagens, você tem uma comunicação muito mais clara, uma comunicação muito mais idiomática. O que que é isso? Existem expressões em todas as línguas que são daquela língua, que inclusive são de difícil tradução. Tá. Né? Às vezes você vê alguém fala alguma coisa em inglês, umas 3 palavras, e a tradução é 10 palavras. Então é justamente tentando explicar aquela idiomaticidade ali, né? Então isso tudo eles vão aprendendo de forma orgânica, né, e natural. Eu acho que esse é um grande diferencial, uma grande diferença aí. E super importante, né? E dentro dessa educação, qual é o principal objetivo da educação bilíngue? Olha, os objetivos, a gente acredita, né, que a educação prepara o indivíduo, né, para a vida em sociedade. Sim, sim. Né? No nosso ideário, né, nós trabalhamos o desenvolvimento do ser como o ser humano íntegro, né? Ou seja, a gente trabalha 5 dimensões do ser, ou seja, a parte cognitiva, de aprendizado, a educação emocional, que é muito importante, a educação física, né, porque ajuda no desenvolvimento também, maturação do cérebro, inclusive com as questões de psicomotricidade, né, as questões da vontade, educar a vontade é importante, e também um outro âmbito que é o âmbito transcendental, que é a questão do nosso relacionamento, né, com o eterno. Tá. Então, dentro disso, né, a gente tem aí um objetivo de que o aluno que fala, por exemplo, outros idiomas, ele tem mais acesso a outras informações. Sim. Então, o cérebro bilíngue, né, segundo um especialista, um professor da Unifesp, Marcelo Marcelino, ele diz que o cérebro bilíngue ele é muito mais complexo, né, que o cérebro monolíngue. E é muito interessante isso, porque esses exames de contraste, né, esses exames que eles fazem de ver as áreas que são ativadas quando o indivíduo é capaz de falar 2 idiomas. Então, a gente tem também, por exemplo, uma maior facilidade na assimilação de informações. Né? Então, a gente tem aí ganho cognitivo, a gente tem aí o retardo de doenças degenerativas do cérebro. Então, são muitas vantagens, mas quando a gente fala assim do objetivo, claro, além de tudo isso, né, que vem como um byproduct, né, como uma consequência, né, do ensino bilíngue, tem também a questão de preparar o indivíduo tanto melhor academicamente quanto profissionalmente para a vida em sociedade. Né? Porque aí você tem um aluno mais preparado, vamos se dizer, para o mercado de trabalho, para a vida. Exato. Queira ou não queira, eu acredito que hoje as principais empresas do mercado, enfim, pedem para você ter pelo menos uma base em outro idioma, né? E agora, para complementar também, qual que é a diferença, assim, da educação bilíngue à aula de inglês? Porque, por exemplo, na minha época, entendeu, Thiago? A gente tinha lá a fita, que era uma fita, como que chama de som antigamente? Cassete, né? Ficava lá, what's your name? E hoje não, hoje vocês têm eu imagino, hoje a evolução, enfim, da educação, a tecnologia, enfim. Mas se você for ver, de antigamente, nós tínhamos aula de inglês, seguíamos aquela apostila, beautiful name, aí tinha os balãozinhos e a gente decorava. O que diferencia isso? Nossa, hoje as coisas avançaram muito, né? Sim, sim. E dentro do Colégio Catamarã, faz parte do meu trabalho, né? Que os professores sejam treinados para usar tudo que tem de mais moderno. Então, hoje, por exemplo, isso que você me citou é um tipo de metodologia que a gente chamava de audiolingualismo. Então, a pessoa ficava repetindo, e o foco era falar com perfeição. Só que quando a pessoa estava numa situação real, aquele monte de repetição sumia da cabeça. E a pessoa não sabia, porque dentro daquele contexto, ela não sabia se expressar. Então, como que funciona? Hoje em dia, né, as aulas de inglês têm evoluído muito.
dentro do colégio, e essa é uma grande vantagem, né, do ensino bilíngue, Sim. é que a gente aprende, por exemplo, a contextualizar, né? A língua é aprendida dentro de um contexto. Então, por exemplo, se o aluno está tendo aula de biologia em inglês, né? Uma aula que eu ajudei, porque faz parte também do meu trabalho, né? Ajudar nesse planejamento. Então, professor de ciências, a gente senta juntos e fala, tá bom, dessa aula, qual que é o objetivo? Eu quero que eles entendam o sistema gastrointestinal. Ok. E a gente começa a ver vídeos em inglês, então já começa uma educação, né? Sim. De como buscar informação. E a gente monta pequenos projetos. O aluno vai assistir esse vídeo, ele precisa entender o nome, né? Esophagus, the stomach, né? E todas as partes ali do que está sendo estudado. Sim. E depois disso, né? Qual que é a função de cada um? Vocês vão pesquisar agora. Então, eles têm que usar o idioma para pesquisar aquilo ali. Olha. Então, ou seja, o aprendizado se torna muito mais significativo, contextualizado, e se você precisa, né, em alguma outra situação, escrever um paper ou falar de alguma coisa relacionada ao corpo humano, você vai falar com muita propriedade, porque você aprendeu dentro do contexto. Não foi uma lista de vocabulário Que você leu ali, né? que você leu ali. Sim. E você aprendeu de fato fazendo aquilo, vendo aquilo, né? E isso é muito, muito significativo. Isso faz muita diferença, né? Muita Aprender mesmo. a língua de maneira contextualizada. Diferencia bastante. Agora, só pra gente complementar, tem duas queridas fofas que são as filhas do Thiago. Eu gostaria só de mostrar para as mamães que estão nos assistindo aí em casa. Primeiro, a Lavínia. Vem aqui, Lavínia. Vem aqui. Mostra pra gente lá de casa. Vem. Vem conversar com o papai para mostrar que a Lavínia tem 4 aninhos, estuda lá no Colégio Catamarã. Fala, vai ali do lado do papai. Come on. Ai, gente, ela é linda. Como que fala? Conversa com o papai. Okay, let's start with, there's something on your nose. Can you point to your nose? What's that? I think there's something here. I think it's a smudge. Look, this is Flavia. She's my friend. I want you to say hello to her. Hello. Blow your kisses to her. Okay. And who's your sister? Isabella. Isabella. Okay. Is she here? Chama a Isabela para vir aqui. Please call her. Come here, Isabella. Come here, Isabela. Okay. A Isabela já tem 15 A Isabela já tem 14 e está quase fazendo 15 anos, né? e também fala o inglês fluente, né, A Thiago? Isabela tem inglês fluente. Nível, a gente chama de nível C1, né? Que é o nível C1. avançado. E isso permite a Isabela estudar, por exemplo, em colégios fora do país, né? Ou fazer mesmo faculdade, né? Ela já tem nível para isso hoje. Olha, pode conversar um pouquinho, Isabela, com o papai? Right? Isa, just tell me about your day. So today at school, we had lots of different activities. Okay. One of them was STEM, in which we already use English Okay. to discuss scientific topics. We are doing it's kind of an experiment for our science fair in the Okay. end of the year, and yeah, it's really interesting. Yeah, a Isa estava falando, né? Acho que é Sim. legal traduzir para o pessoal de casa que ela teve uma aula em inglês hoje, né? Que a gente chama de STEM, que são aulas que têm a ver com tecnologia ou artes também, né? Que legal. Aquela coisa bem mão na Sim. massa e totalmente em inglês, né? Sim. A aula foi totalmente em inglês? Yes. Ok. Gente, esse foi meu bate-papo com o Thiago Rodrigues, lá do Colégio Catamarã. Referência na educação na região da Zona Sul, lá em Moema. Quero agradecer muito a presença hoje de vocês, complementando aqui essas duas lindas que deixaram o programa na sua tarde mais bonita ainda. E assim, por terem ensinado, falado da diferença, né, do ensino bilíngue, da aula de inglês, que eu acredito que eu, como mamãe e muitas outras mamães, têm essa dúvida. Muito obrigada, viu, Thiago? Nós que agradecemos a oportunidade, estamos sempre à disposição e acho que é hora de dizer adeus, né? Blow your kisses to everybody at home, Lavínia. Bye bye. Have a great one, guys. Então, vamos ficando por aqui. Um beijo. Tchau.